Aquarianos e a lei da atração. O que eu falo para vocês que estão aí muito à frente do tempo da humanidade? Yes, you are. Yes, you are. Quando eu falo de lei da atração para o aquariano deve pensar como a humanidade está atrasada. O aquariano, ele é um signo do todo, que faz movimento pensando no todo, para evolução do todo, porém é também uma pessoa bem fechada na dele, trocando os pensamentos ali com ele. Assim. E como que eu, uma mera mortal, ariana que sou, posso trazer o meu conhecimento para agregar na sua vida, querido aquariano? Aqui nesse vídeo eu vou conversar com você sobre esse grande poder que existe dentro de você, para você potencializar ainda mais toda essa sabedoria e também compartilhar com a humanidade toda essa sabedoria, para fazer com que a humanidade entenda realmente o poder da mente deles. Então, neste vídeo, a gente vai falar sobre lei da atração e como potencializar este poder que tem dentro de você. Todos os signos existe luz e sombra. A luz do aquariano é que o aquariano ele sempre olha para o todo. O aquariano ele quer trazer a revolução para o todo. Ele consegue ver as coisas à frente do tempo dele. O lado sombra do aquariano é aquele aquariano que às vezes se fecha demais. Ele às vezes se sente incompreendido e fala: vou ficar aqui quietinho na minha. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então, o que você tem que fazer, aquariano, para você potencializar a lei da atração e também ajudar a humanidade a entender esse grande potencial que existe dentro da nossa mente? Ter um pouco mais de paciência. Sim, meu Deus, eu entrei num vídeo de lei da atração para saber que eu tenho que ter um pouco mais de paciência? Pois é. Ixi, Maria. Você tem um grande poder dentro de você, que é esse poder que a maioria das pessoas não tem. Você não olha só para você, você sempre olha para o todo. Hoje as pessoas elas estão muito materialistas. E aí quando você olha para o mundo e vê que as pessoas estão olhando só para ela, só para aquilo, só para comprar, só para vocês acabam falando: meu Deus, que desperdício da humanidade. Então você precisa ter um pouco mais de paciência. Paciência, ciência, paciência, ciência. Paciência com toda essa sabedoria que tem dentro de você. Que quando você joga esse conhecimento para o mundo, de uma maneira natural, você potencializa isso que tem dentro de você. Quando você consegue externalizar suas ideias, quando você consegue externalizar esse todo, você consegue potencializar, transbordar mais ideias ainda para ajudar as pessoas. Que demais! Porém, o lado sombra que dificulta você de manifestar os seus desejos e fazer essa construção para o todo, que é esse o seu maior poder, é às vezes você focar só no outro, né? O lado sombra é você se fechar porque o outro não te compreende. Mas o que você tem que focar? Você foca em você para você transbordar. Oh, já era. Quando você transborda, você afeta naturalmente todas as pessoas à sua volta. Então, você precisa focar primeiro em você. Sabe aquela frase bem clichê? Quando máscaras de oxigênio cair, coloque primeiro em você, depois você ajuda o outro. Pois é, o teu lado sombra reverbera muito na lei da atração, né? Que é a lei da atração, uma das 7 leis que rege o universo, você sabe disso? Lei da atração não é uma coisa boa ou ruim que acontece com uma pessoa. A lei da atração é uma das 7 leis que rege o universo, através dos seus pensamentos, que vai se conectar com os seus sentimentos, vai criar um campo vibracional. Ok, então quando você olha para o outro e tem que entregar para o outro primeiro, às vezes nem sempre o outro está preparado para receber. E aí o que você faz? Você se fecha. E aí você se fechando, você não fica bem. Quando um aquariano ele está fechado na dele e ele não está em grandes criações, ele acaba vibrando na falta, na pobreza, na escassez. Então, o que eu digo para os aquarianos? Encontre um ambiente onde você possa se alimentar. Essa é a melhor técnica que pode existir para o aquariano. Como o aquariano gosta de ajudar as pessoas, geralmente o aquariano vai buscar pessoas para ser ajudadas que estão num nível mais abaixo que ele, né, de consciência. E quando o aquariano fica convivendo muito com essas pessoas abaixo do nível dele de consciência, ele acaba, né, indo para um lugar de falta. Não há nenhum problema, ajude as pessoas, mas sempre tenha pessoas que estejam no mesmo nível, principalmente intelectual que você. Então, às vezes a gente tem grupos de estudo, aqui em Curitiba tem um lugar que se chama Casa do Saber, que eles falam muito sobre a evolução da mente, o poder da mente. Então, quando a gente
se reabastece desse grupo que nos compreende, a gente vai ajudar as pessoas mais preenchidos. Então esse é a melhor forma, quando você cresce, se preenche desse ambiente que te compreende, que te entende, ainda mais hoje com a internet, né, que a gente pode sim se conectar com pessoas que falam a mesma língua que a gente pode sim se conectar com grupos de pessoas que estão ali reverberando na mesma energia que a gente, porque o problema do aquariano é que ele sempre se mete com pessoas que estão com um nível de consciência muito baixo, e aí acaba se fechando, e esse se fechar acaba fazendo você vibrar baixo e sempre estar num momento ali de falta, pobreza e escassez. Então entenda, o aquariano ele já se preenche com, sabe, com a mentalidade da pessoa, com discussões ricas. Então a gente tem que pegar e colocar você nesse ambiente para você se preencher, para depois você ajudar o todo. Essa é a maior técnica que você vai fazer. Sempre encontrar um grupo para você se preencher. Depois que você se preenche, você vai e ajuda o todo. Eu acho lindo e maravilhoso os aquarianos, apesar de muito incompreendidos, não é mesmo? Mas sim, é um signo que tem muito a agregar para a humanidade pelo potencial cognitivo, né? E esse potencial que ele tem de pegar toda essa sabedoria dele e não usar para ele, mas sim para o coletivo, porque ele é um signo de ar. Ar está em todas as partes, o ar transmuta, o ar transforma, mas temos que ter aquarianos muito bem, né, para que a lei da atração reverbere de uma maneira positiva na tua vida, para aí você poder se conectar a essa sabedoria com o todo. E aquariano, se você quiser a minha ajuda para você poder aumentar o seu grau de consciência, para a gente falar de lei da atração, de técnica de lei da atração, do poder do seu campo bioenergético, eu quero te fazer um convite. Eu montei um material que se chama GPS astrológico. Não, lá a gente não está falando de como o signo aquariano encontrar o amor da vida dele, mas sim a gente está trazendo técnicas de lei da atração específicas para o seu elemento, para você potencializar esse poder que tem dentro de você. Dentro do GPS astrológico também, a gente fala sobre as frequências binaurais, que tem tudo a ver com você, aquariano. A técnica da frequência binaural, você vai utilizar fones de ouvido. Cada ouvido seu, a frequência é binaural, porque cada ouvido seu recebe uma frequência diferente. Quando essa frequência ela entra lá no seu cérebro, ela se torna uma terceira frequência, mudando o seu campo vibracional em 10 minutos. Quando você escuta a frequência binaural, inclusive eu vou deixar alguns depoimentos para você ver que incrível. A pessoa que escuta a frequência binaural muda campo vibracional e manifesta os seus desejos em até 10 minutos, 20 minutos, 24 horas, sabe? Então é incrível essa técnica potencializada às técnicas de lei da atração, mas feita para o seu elemento. Então se você quiser conhecer mais do GPS astrológico, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu te encontro lá.